a extensão dele. Atravessa o Egito, você tem o Egito, ó, lá de cá, você tem toda a extensão do rio Nilo. O Nilo foi berço de grandes civilizações, porque era tudo que eles tinham para produzir, entendeu? Então no mundo antigo o rio Nilo tinha uma importância muito grande, porque de um lado você tem deserto, do outro lado você tem deserto, onde você tem água você tem vida. Então o povo que ficava às beiras do rio Nilo aqui, ó, eram povos privilegiados. Por isso que o Egito cresceu tanto, porque está à margem do rio Nilo. Então quando você estiver lendo, quando você estiver vendo alguma coisa de geografia bíblica, a gente abre mapa para vocês verem. Porque se a gente ficar aqui, ó, por exemplo, onde fica, vamos lá, cadê o outro aqui? Onde está o rio Eufrates? Vamos achar o rio Eufrates. Porque senão, você fica muito no texto, você não consegue entender. Vou fazer uma viagem, ó. Sair do Egito, fui lá para a Ásia, ó. Ásia menor. Isso. O rio Eufrates, que é outro rio importante, tá? Pertinho ali do Iraque, também um rio muito falado na Bíblia. Observa que você sai do Egito, cá do outro lado, tá? Olha o Nilo onde é que tá. Aí você vem falar do rio Eufrates, bem aqui, tá bom? Quem não conhece aqui é o Google Earth, é só você digitar onde você quer ir que ele te leva para passear, tá? Você consegue verificar praticamente em tempo real, as fotos são atualizadas aí ano a ano e você consegue verificar com mais carinho, ó, a geografia do local, viu? Então é um rio importante, está tudo citado ali. É muito fácil a gente ficar aqui lendo o nome de rio, né? Rio Tigre, Rio Eufrates, entendeu? E cidade tal e tal e tal, mas você tem que ver, você tem que palpar. Estava até comentando com eles, né, André, que tem um curso mais apurado de geografia bíblica, onde você consegue ter um pouco mais de detalhe em cima disso daqui. Hoje tentou fazer pelo menos um apanhado geral, história de geografia bíblica, né? Para vocês poderem entender pelo menos como é que era o mundo antigo, como é que está hoje e por que brigam tanto, tá bom? Então, para fechar, vou fazer a leitura de alguns costumes dos povos bíblicos aí, ó. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 costumes, então para a gente poder entender como é que funciona e até comentar, alguns são até interessantes, tá? Já vou direto para os números aqui, ó. Costume número 1, juramento com a mão na coxa, significa submissão, obediência irrestrita. Por isso Deus tocou na coxa de Jacó. Realmente dali para frente Jacó tornou-se um homem, teve inclusive o nome mudado. Era muito comum quando você fosse fazer um juramento totalmente de alto escalão, por exemplo, para um rei, tá? Você colocar a mão na coxa, e é na coxa direita, tá? Não está escrito aqui, não é qualquer coxa não, é na coxa direita. Rasgar as vestes, tá? Você já ouviu essa situação em algumas vezes na Bíblia, sacerdotes, até reis, tá? Demonstração de luto, lamento, tristeza, indignação, muitas das vezes. Você vai ver, por exemplo, na situação, vou falar aqui de uma situação bem hipócrita, né? Com Jesus no Sinédrio, quando ele é interrogado e fala, você é realmente o filho de Deus? Ele fala, sim, eu sou. E aí os sacerdotes, com um sinal de blasfêmia, né, rasgam suas roupas. Esse era um sinal de insurgência. Muitas das vezes você rasgar a roupa, você imagina a situação, né? Você depois eu começar a rasgar minha roupa, entendeu? Mas era comum na época, entendeu? Mas a roupa que eles rasgam, gente, é só a roupa sacerdotal ou real. Tinha outra por baixo, tá? Essa não rasgava não. Tinha uma roupa, uma segunda, até uma terceira roupa, eles não ficavam nus não, tá? Eles rasgavam só a roupa, aquela chique, aquela que ficava por cima. Cavalgar sobre jumentas brancas era então um costume exclusivo de reis, juízes, fidalgos, são pessoas de dinheiro. Isso explica a passagem a preço, que está em Juízes 5:10. Que é isso, essa passagem? Tá? Aí eu não tenho que ler a Bíblia, eu não vou lembrar a passagem de cabeça não. Abre aí Juízes 5:10, tem que poder lembrar o que aconteceu e lê aí para mim que eu explico. Tá? Provavelmente algum rei ou algum
alguém de alto escalão andando sobre uma jumenta de porte branco. Passagem a preço é a passagem mencionada. Juízes, capítulo 5, verso de número 10. Ah, tá assim, ó. Vós, os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. Vós, os que cavalgais. Provavelmente esse cavalgo em jumentas brancas era o quê? Eram juízes, eram sacerdotes, entendeu? E eles estavam chamados aí, que eu até meio de importa, você que fica andando. É mais ou menos assim, ó, você que fica andando de carro de luxo aí, ó, com o nariz empinado, tá se achando alguma coisa? O sentido é mais ou menos o mesmo, porque era um ritual que era permitido apenas para nobres, né? Reis, sacerdotes, juízes da época. Semeadura de sal. E eu te falo um negócio, eu nunca vi uma jumenta branca, agora que eu tô pensando aqui. Alguém já viu uma jumenta branca? Nunca vi isso, não. Eu nunca vi uma jumenta branca, não. Já viu, André, a jumenta branca? Tem algum cruzamento? Eu nunca vi uma jumenta branca, não, gente. Tá. Agora pensando aqui, então, sei na época aqui do Antigo Testamento devia ter, né? Hoje na minha dúvida se Jesus subindo a jumentinha era branco. Não fala. Não fala, eu acho. Pode ser que seja, para o pessoal ficar com raiva ali. É bem capaz. Semeadura de sal. Tal ato significa desolação perpétua sobre o local. Castigo perene. Então você joga o sal lá, daqui eu não volto mais, o local está amaldiçoado, ponto final. Pôr a aba da capa sobre alguém significa proteção. Aqui tratava-se da lei do leviatato conforme Deuteronômio, portanto nenhuma indecência havia aqui como os muitos querem. Ele está falando de Ruth 3,9. Quando o rapaz viu Ruth dormindo aos pés dele, aí ele pegou a capa e a cobriu, e muitos acham ali que ele estava com certos interesses com Ruth, mas na verdade era um ato mais de proteção, né? Ruth dormiu aos pés do Senhor, dono da plantação. Ruth é que estava no interesse. Oi? Ruth é que estava com interesse. Ruth sim, Ruth estava de olho no cara. Ele estava ali inocente depois. E ele só quis proteger ela. Essa passagem que eu lembro de cabeça. Um odre na fumaça. Odres são vasilhas feitas de pele de animal para o transporte de líquido. Eram postos sobre a fumaça para ficarem endurecidos pelo calor. Isso também fazia a espessura do couro através do encolhimento. Fala do estado da alma de Davi, né? Porque o fogo ele traz fortalecimento, né? Inclusive nossas obras vão ser julgadas através do fogo no tribunal de Cristo. Mas no sentido literal aqui era para poder curtir o couro, para você poder fazer o odre de fumaça. No sentido literal de Davi aqui era Davi sendo tratado lealmente a sua alma. 7. Agora, lá. Aquela passagem que fala se pode colocar sobre odres novos, sobre odres velhos, como é que é o termo? Vinho novo sobre odres velhos. Tem a ver com a estrutura do odre que ele está falando aqui, né? Da espessura, né? Até porque se o odre for muito velho, é uma pele de animal, entendeu? Ele vai se desgastando com o tempo. O vinho novo, na verdade, literalmente falando aqui, né? Você não pode se encher por dentro se por fora você ainda é o mesmo. E no literal, realmente eu não vou colocar o melhor vinho na pior garrafa. Por que eu fechei aqui? Oh, meu Deus, não terminei não. 7. Maria desposada com José. Na linguagem do Antigo Testamento, o termo significava noivos, conforme vemos nessas passagens que estão aí. Nestes tempos, em Israel, o noivado era um ato seríssimo. Hoje nem o casamento é mais. Mas na época, só de falar de noivado, né, ou estar desposado, que é a mesma coisa, você já tinha ali um compromisso seríssimo, que não poderia ser rompido por qualquer motivo. Quero mais não. Então, o noivado ele era tão importante quanto o casamento. Tá? Aí tem o casamento oriental. As núpcias duravam 7 dias ou mais. Vocês não casaram aí, meninas, vocês podem pedir um casamento oriental para vocês, tá vendo? É 7 dias de lua de mel, hein? Tá? A união definitiva do casal somente tinha lugar no último dia, quando o noivo dirigia-se à casa da noiva à noite e a conduzia para a sua casa. Às vezes o ato ocorria também de dia. A lua de mel durava 1 ano, tá? Tem uma lei, inclusive, isso em Deuteronômio, né? Que fala sobre o casamento oriental. Que tem todo
Era liberado da guerra, ficava um ano de folga. Hoje você não consegue nem a folga de serviço mais porque vai casar. Mas o casamento oriental está em Deuteronômio, tem toda a lei tradicional lá do casamento judaico. E muito disso é levado até hoje, tá? Na religião deles, né? Vinagre oferecido a Jesus na cruz. Tal praxe era usado então para tornar as vítimas insensíveis ao sofrimento. Jesus recusou, sofreu a morte em tênue plato de consciência. Tá? O vinagre ele age praticamente como uma morfina ali e deixa você com uma situação, não vai aliviar a dor, tá? Não vai mesmo, mas pelo menos ela... Tomar vinagre alivia? Tá? Porque quando você toma, o que vai acontecer? Seu cérebro já começa a ficar pulsando. Já bebeu vinagre? Rapaz, o negócio já era uma vez só. Não, mas ela Salada. Não, já. Salada. Entendeu? Você acaba, vamos dizer, você desvia o foco da dor. O seu cérebro começa a baralhar aquele negócio todo. Mas é muito momentâneo, mas a dor continua pulsando ali. Entendeu? Ou então eles usavam muito isso. Desconforto. E também para o cara parar de gritar. Porque às vezes a dor era tão grande, no caso foi o caso de Jesus, que suportou como uma ovelha muda, foi levado ao matadouro, mas não é todo mundo que foi crucificado assim não. Você imagina o cara lá pregado de um lado, pregado do outro, o cara berrava o tempo inteiro naquela cruz lá, querendo morrer logo, porque era um sofrimento muito grande. E aí o vinagre era puxado na boca deles, além de desviar, vamos dizer assim, da dor, e parar de gritar. Parava de berrar lá na cruz. Mas Jesus não quis, suportou até o final. O teto da casa aberto com tanta facilidade. As casas das Palestinas não tinham telhado, e sim um eirado, que era uma espécie de madeira entrelaçada, gente, assim, você fazia uma madeira assim, depois ia contornando e colocando, e depois você tapava. Por isso, daquela facilidade de descer aquele paralítico do teto até Jesus, para Jesus curar. Não é isso aqui, tá? A ordem de Jesus: ninguém saudeis pelo caminho. Não se trata de indelicadeza. O tempo que restava era pouco, muito pouco, e as saudações orientais tornavam muito tempo, não somente devido à troca de expressões formais, mas também devido às poses que o corpo assumia. Se os enviados por Jesus fossem cumprimentar o povo pelo caminho, ia gastar muito tempo. O caminho de um sábado é um caminho percorrido do dia de sábado, era uma distância aí de aproximadamente 1000 metros, tá? Que eles caminhavam lá, daria um dia inteiro. Brasa sobre a cabeça do inimigo. O fato refere-se às leis levíticas, né? Quando o sumo sacerdote fazia expiação pelo povo, incluía um incensário cheio de brasa. Essa expiação fazia a justiça de Deus, promovendo o reconciliamento do homem com ele, que além do sacrifício do cordeiro, tá, tinha ainda o acendimento de brasas no altar. Aos poucos casos aqui citados servem para dar a ideia do valor que há na compreensão das vidas, leis, usos e costumes orientais, conforme vemos na Bíblia. Aí, citamos aqui apenas alguns exemplos. Eles estão na revelação divina, elucidando muito de seus aspectos. Inclusive, tá, já pegando um gancho disso aqui também, vai ter um momento que a gente vai ter que estudar o Pentateuco. Aí eu vi aqui, o Pentateuco trata das leis com mais carinho, com mais detalhes. Aí você vai ver todo o processo do casamento judaico, como é que eram as festas judaicas. Aqui foi só alguns dos usos e costumes do povo judeu. Tá? Vamos fazer o negocinho aqui no final, que aí eu libero vocês para quem vai fazer prova. Tá? Mas certo ou errado? Segundo Gênesis, Sem, Cã e Jafé povoaram suas terras e as suas nações, e a partir deles ocorreu a dispensação das raças. Não. Foi a partir deles. Não foi